Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 5 de janeiro de 2016. Que bom meditar a palavra de Deus com cada um de vocês. Minha saudação aos novos amigos que curtiram a página do Facebook ontem. Todos vocês que compartilham a palavra de Deus, vocês são um instrumento de Deus para que a palavra chegue até os seus amigos, os seus familiares. E é por isso que Deus também conta com cada um de nós, com a perseverança e com a dedicação, para que cada vez mais nós possamos levar esta palavra de cada dia. O evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44. O texto diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de hoje tem esse caráter de missão, onde Jesus nos ensina o que nós devemos fazer. E Jesus entrega nas nossas mãos a responsabilidade. Vejamos o texto. No início, Jesus olha para aquela multidão e vê que elas estão como ovelhas sem pastor, ou seja, sem um referencial. Se nós olhamos para a nossa vida hoje, para a nossa sociedade, nós poderíamos dizer a mesma coisa. Nós estamos como ovelhas sem pastor, parece sem um referencial. Gente que caminha para todo lado, abraça todo tipo de seita, de religião e não tem uma meta a ser alcançada. Como ovelhas que não têm pastor, não têm um referencial para seguir. Por isso nós precisamos indicar também o caminho. E o caminho gira em torno do alimento corporal e espiritual. Por isso, neste alimento corporal, nós não devemos pensar simplesmente num assistencialismo. Nós precisamos nos dedicar e acompanhar as pessoas que nós ajudamos. Porque senão nós simplesmente damos e damos muitas coisas, mas as pessoas não evoluem em nada. Nós precisamos dar o alimento e ensinar, para que elas mesmas possam também ir em busca do alimento e aí ajudar outras pessoas. Aí existe um crescimento, caso contrário, não. E depois nós precisamos, sim, dar esse alimento espiritual, Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ajudar Deus nesse trabalho. Nós precisamos colaborar com aqueles que passam necessidades, com as obras de caridade, de misericórdia, mas também lembrar que nós precisamos fazer isso em nome de Jesus Cristo. E aí levar também o pão espiritual.
o pão da oração e também caminhar para as celebrações, a vivência dos sacramentos. Nós não podemos alimentar simplesmente uma parte. Nós devemos tratar o ser humano como um todo e assim fazer com que todos possam fazer parte dessa família. Assim como Jesus, ele celebra esta grande missa, pede para que todos possam se sentar em grupos, formando essas comunidades, e Jesus dá graças a Deus por aquele alimento, mesmo pouco, mas dá graças a Deus pelo alimento que eles têm, entrega aos discípulos, entrega a nós, e nós temos a missão de entregar a cada grupo, a cada pessoa. Vamos viver bem a missão recebida por Deus? Vamos com coragem nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, aqui estou, envia-me para a missão, dá-me o teu pão e eu quero levar aqueles que têm fome. Que nós possamos ser colaboradores de Deus, porque nós sabemos que evangelizar é preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.